acho que os dois aspectos mais relevantes do novo Código podem ser percebidos a partir de duas óticas. Uma ótica micro, que é aquela que diz respeito ao próprio processo, né, no sentido de procedimento, né, petição inicial, contestação, recursos, enfim, o processo em si mesmo considerado. E outro aspecto que pode ser percebido a partir de uma ótica macro, a partir de uma ótica, a gente vendo tudo de mais longe, né, que é a ótica que diz respeito ao sistema jurídico como um todo, ao funcionamento do Poder Judiciário. Sob essa ótica micro, essa ótica menor, acho que talvez o traço mais marcante do Código seja a tolerância com que o legislador tratou os vícios do processo, né? Uma parte da doutrina até tem chamado, eu acredito que essa parte da doutrina seja encabeçada pelo Fred, que está presente aqui, já perdi ele de vista. Uma parte da doutrina tem chamado esse fenômeno de primazia do julgamento do mérito. Certo, é isso. Na verdade, o legislador deixou muito claro que o processo tem a vocação de gerar uma sentença de mérito, que o recurso deve produzir uma sentença que o recurso deve produzir uma decisão de provimento ou improvimento e não uma decisão de inadmissibilidade, né? Então, na verdade, a ideia é a de que todos os vícios sejam ou corrigidos ou relevados, que os vícios não sirvam mais de fundamento para uma decisão em que não se decide o mérito do processo, se extinguindo o processo por falta de condição da ação, por falta de pressuposto processual, ou que o processo se extinga por uma decisão que não admitiu um recurso. E é interessante que no Código aparece também uma característica muito processual, né, uma característica muito diferente do direito privado, que é a sanabilidade dos vícios, independentemente da sua gravidade. Isso está muito claro no Código. Eu sempre sustentei isso, foi um tema que sempre me chamou a atenção, das nulidades, das invalidades do processo, e eu sempre disse que o fenômeno das nulidades, dos vícios no processo, deve ser visto, deve ser tratado, deve ser compreendido a partir de princípios completamente diferentes daqueles princípios que orientam o direito civil, né? Porque no direito civil as nulidades graves são insanáveis. É até sinônimo, né? Nulidade insanável, nulidade de pleno direito, né? Nulidade ipso jure, mas no processo não. No processo todos os vícios se sanam, se for possível, independentemente da sua gravidade. Não, basta a gente lembrar do artigo 214 do Código passado, do Código Revogado, já era assim. Agora, com muito mais clareza. Agora, essa característica ela aparece de uma maneira muito mais visível, muito mais escancaradamente. Mas, mesmo à luz do Código Revogado, já se sentia essa tendência, por exemplo, no artigo 214. Né? O vício mais grave de que um processo pode padecer é a falta de citação. Né? No entanto, se o réu comparece e contesta, o vício não existe mais. Se o réu comparece e pede prazo para contestar, sanou-se o vício. Né? E o Código atual contém diversos dispositivos expressos mostrando para o operador do direito que deve ser assim, que o processo deve seguir a sua vocação, que o processo deve servir para resolver o problema do jurisdicionado. Né? Então, o que se quer é menos formalidade e o que se exige dos julgadores é uma vontade maior de resolver o problema das partes. Né? Então, nós temos, por exemplo, o artigo 76, né, que é um dispositivo que diz com muita clareza ser aplicável, ser ele dispositivo aplicável ao primeiro grau, ao segundo grau e aos tribunais superiores, né, quando houver vício relativo à capacidade ou à representação, o juiz, o desembargador ou o ministro devem marcar um prazo razoável para que esse vício seja corrigido e que para que a ação seja admitida, para que o recurso seja julgado no mérito e etc. O artigo 932 também vai nessa mesma linha. É esse dispositivo que diz respeito aos poderes do relator. Então, antes de o relator deixar de admitir o recurso, se houver vício formal, se houver falta de algum documento, ele dá para a parte 5 dias para que esses defeitos sejam efetivamente consertados. Né? E há aquele dispositivo esperado, portanto, por todos nós, que é o 1029, parágrafo 3º, que tem por objetivo explícito, expresso e evidente combater a tal jurisprudência defensiva. Né? Esse apelido, jurisprudência defensiva, foi cunhado pelos próprios tribunais superiores
E, no fundo, ele significa, pura e simplesmente, que os tribunais se defendem do próprio do jurisdicionado, né? Então, eles usam, eles mesmos falam nisso, usam essa expressão sem perceber o que eles estão dizendo, né? Eles estão confessando que eles têm, de fato, têm mesmo, né, excesso de trabalho, né? Os tribunais superiores brasileiros vivem abarrotados, os ministros vivem soterrados de trabalho, é uma grande verdade. Nossos números, de fato, assustam lá fora, né? Quando a gente diz, num congresso internacional, que a gente tem não sei quantos thousands processos para julgar, os outros processualistas acham que a gente não sabe a diferença entre 1,000 e 100, né? Essa brasileira burra, né, não sabe qual é a diferença entre 1,000 e 100, né? E nós sabemos bem, né? Nós sabemos bem que uma Suprema Corte britânica ou americana julga de 60 a 80 processos por ano, né? Então, é claro que eles acham que a gente tem algum problema com a compreensão com falar sobre números em inglês, mas não temos. Então, esse dispositivo tem em vista justamente fazer com que os ministros, principalmente, e esse dispositivo está justamente na parte do código em que ele trata de recurso especial e de recurso extraordinário, se sintam desestimulados em falar, em aplicar a jurisprudência defensiva já existente e, muito menos, em inventar casos novos, né? Então, nesse dispositivo se diz que, quando o recurso apresentar alguma falha que seja, que possa, em tese, levar à sua inadmissibilidade, essa falha deve ser ou corrigida ou relevada, se o recurso for tempestivo. Bom, então, é essa a tendência do Código, né, de uma forma realmente nítida, não dá para negar. Entretanto, né, e aqui nós fazemos rapidamente um contraponto, os tribunais superiores não entenderam plenamente o recado da nova lei, né? E eu vou dar um exemplo só, justamente em função do pouco tempo que eu tenho para expor. Aliás, extremamente compatível com uma cerimônia de abertura, porque eu estou me sentindo extremamente inadequada falando de processo nesse tom, porque isso aqui, para mim, está mais com cara de festa do que com cara de curso de processo. Mas, enfim, vocês muito provavelmente já devem ter ficado sabendo que há uma tendência, não, já há uma decisão de corte especial no STJ, que está, infelizmente, sendo acompanhada também pelo STF, porque o STF, quando quer, acompanha o STJ, né? Quando convém, no sentido de que a prova documental de feriados não pode ser juntada no agravo da decisão de inadmissão. À luz do código anterior, né, se permitia fazer isso. Quando o recurso era barrado no juízo de admissibilidade, o recorrente juntava no agravo a prova documental de que tinha havido feriados e que o recurso era tempestivo, né? E o código anterior não era tão generoso assim, né? Não era tão condescendente assim com relação à possibilidade de os vícios serem sanados. E esse código quer dizer, mudou o espírito do código. E, ainda assim, né, conseguiram lá levantar uma possível interpretação do artigo 1029, que, na verdade, é literal, porque o dispositivo diz vício de recurso tempestivo. Então, a interpretação que vingou, obviamente, jurisprudência defensiva, é a seguinte: se a dúvida é justamente quanto à tempestividade, o dispositivo não se aplica. Porque o dispositivo diz, se houver algum vício que possa gerar a inadmissibilidade de recurso tempestivo, este vício deve ser relevado ou corrigido. Então, diz, bom, então o recurso tem que ser tempestivo. Quanto à tempestividade, não pode haver nenhum tipo de dúvida, né? Então, infelizmente, ao que parece, os tribunais superiores não estão com toda aquela boa vontade que seria desejável para compreender a mensagem do Código, no sentido de que o mérito, seja da ação, seja dos recursos, deve ser julgado. Bom, segunda e última parte da minha exposição, sob o ponto de vista macro, de uma ótica mais abrangente, né? A nota marcante do novo Código tem a ver com o valor que se dá a elementos oriundos do Poder Judiciário. E eu não estou falando específica e unicamente de precedentes vinculantes. Estou falando em súmula vinculante, em jurisprudência dominante e, é claro, também em precedentes vinculantes, né? Na verdade, o Código usou esses elementos todos oriundos do Poder Judiciário para
Em primeiro lugar, agilizar os procedimentos, né? Porque se permite, por exemplo, a dispensa de duplo grau, quando a sentença já está de acordo com súmula, com jurisprudência. Se permite julgamento antecipado do mérito, né? Se permite execução sem caução. Enfim, os procedimentos ficam mais ágeis quando as decisões estão de acordo com alguns elementos que o Código alista e que vão muito além dos precedentes vinculantes. Evidentemente, o Código tendo se decidido, né, definitivamente, a dar valor a elementos oriundos do judiciário, significa um desestímulo à litigância, um desestímulo à interpretação de recursos, né? Porque quando a jurisprudência é extremamente desencontrada, principalmente a jurisprudência interna dos tribunais superiores, nós, como advogados, não podemos dizer à parte, não vamos recorrer, porque o STF já pacificou. Não é? Ele pacificou, eu digo logo para o meu cliente, ele vai indo embora para o estacionamento, eu entro no computador, tem lá um acórdão de hoje, exatamente no sentido que interessa ao cliente que acabou de ir embora. Né? Então, eu corro atrás e digo volta, tem uma luz no fim do túnel. Isso é bom para o advogado, mas não é bom para o país, né? Não é bom para a segurança jurídica. Então, na verdade, o Código, tendo, de fato, feito esforços para aprimorar expedientes uniformizadores de jurisprudência, como, por exemplo, os repetitivos, tendo criado o IRDR, né? Tudo isso leva a que, de fato, se for levada a sério essa tendência, acabe diminuindo o número de processos e o número de recursos. Né? É claro que isso não é definitivo, porque a litigiosidade efetiva, como disse o Paulo, a litigiosidade exagerada não começa no judiciário, ela começa na sociedade. Né? Então, o processo não pode fazer muita coisa, mas dentro daquilo que o processo pode fazer, ele fez. Né? Quer dizer, olha, decidiu assim? Tá, então vai valer para todo mundo. Né? Na verdade, eu começaria vou terminar essa segunda parte com uma mensagem positiva, no sentido de que, nesse particular, nesse ponto específico de que nós estamos tratando, dar valor a elementos oriundos do judiciário, o Brasil está realmente na frente. Porque tudo isso significa, no fundo, que o jurista brasileiro tem consciência de que o juiz cria direito. Né? Tem consciência de que a palavra do judiciário dá a versão final da norma. O que eu tenho chamado, no que eu tenho escrito a respeito desse tema, que também é um tema de que eu gosto muito, a pauta de conduta final. Na verdade, quando o jurisdicionado quer saber como ele deve agir, ele vai ler o que está na lei e vai ler como os tribunais estão decidindo, para ver se ele tem que recolher determinado tributo, para ver qual é a alíquota, enfim, para se organizar, para planejar a sua pauta de conduta. Na verdade, só essa consciência é que poderia ter levado o legislador a fazer o que ele fez, a criar o IRDR, a aprimorar os repetitivos, a criar a súmula vinculante. Né? Então, se o juiz cria direito, tem que criar não só para o seu caso concreto, né? Tem que criar para o caso concreto, isso vai acabar sendo examinado por um tribunal superior e isso vai ser definido como pauta de conduta, como sentido final, como a versão final da norma que tem que ser obedecida pelo jurisdicionado, pela sociedade. Né? Então, quando eu digo que o juiz cria direito, eu não estou dizendo nada que deva chocar ninguém. O juiz cria direito até na sua atividade interpretativa. Então, quando o juiz diz, por exemplo, que determinado benefício previdenciário que é concedido à mãe deve também ser concedido à mãe adotiva e não só à mãe natural, ele está criando uma pauta de conduta para a Previdência Social, que deve dar aquele benefício para as duas mães, para a mãe natural e para a mãe adotiva. Então, quando os tribunais fixam o sentido da palavra família para fins de se estabelecer o que é um bem impenhorável, isso tem que valer para todo mundo. Né? Eu não posso dizer, puxa, eu moro sozinho, meu bem foi considerado como não sendo bem de família, fiquei sem casa. E o meu vizinho, não, ele caiu com um juiz que é cabeça mais aberta, ele continua morando na casa dele, a casa dele foi considerada bem de família. Né? Então, vejam como o fato de não se dar importância à palavra do judiciário, o fato de o sistema não ter essas maneiras de uniformizar, né? De proporcionar de diversas
formas que casos idênticos sejam decididos da mesma forma, gera, sobretudo, uma ofensa muito grave ao princípio da isonomia, né? Então, se o judiciário cria direito, ótimo, cria, é inevitável, numa certa medida, cria sim, então tem que valer para todo mundo, né? O que é marca notória, o que é hipossuficiente, né? O Poder Judiciário vai construindo, e isso acontece de uma maneira ainda mais intensa quando a lei traz esses conceitos que não são tão determinados, que não são tão claros como marca notória e hipossuficiente, né? Até mãe, que era antigamente um conceito determinado, até a mãe se transformou num conceito que, numa certa medida, é indeterminado. Tem que saber que tipo de mãe, né? E o pessoal de família, então, vai longe, né? O pessoal que lida com direito de família, que é a mãe psicológica, é a mãe afetiva, é a mãe... Não, por eles, eu acho que tem umas 5 ou 6 mães. Mas, no nosso exemplo aqui, vamos ficar só com 2, que já está ótimo. Então, por que isso acontece no Brasil? Porque no Brasil nós temos mais de 90 tribunais, temos diferenças culturais profundas entre as diversas regiões, uma sociedade extremamente móvel e complexa, né? E os conflitos de massa, que envolvem casos idênticos, que cada vez estão mais frequentes, né? Então, o CPC, de fato, acho que fez a sua parte, e fez a sua parte de uma maneira extremamente bem feita, criando, no meu entender, bem feita, né? Eu sei que o professor Cássio não concorda muito com isso, se bem que essas alturas já deve estar mais conformado. Cadê o Cássio? Porque no começo ele tinha uma certa hesitação em considerar que essa disciplina que o Código dá aos precedentes vinculantes fosse harmônica com a Constituição Federal. Eu sempre achei que sim, né? Acho que, de fato, o legislador andou bem em ter criado esses precedentes vinculantes que devem ser respeitados sob pena da possibilidade do manejo de reclamação. No meu entender, isso gera respeito à isonomia, gera a consequência desejabilíssima de que casos iguais sejam decididos da mesma forma, né? E, sobretudo, maior eficiência do judiciário, que trabalha como se fosse uma indústria. Não tem por que fazer um trabalho artesanal, né, em 450 casos em que se discute exatamente a mesma questão jurídica. Tem funcionado? Né? E aqui é o contraponto. Pode melhorar. E aí eu acho que a crítica é até surpreendente, porque eles têm usado demais esses expedientes, né? Quem trabalha nos tribunais superiores já deve ter observado que tem havido um exagero muito grande nas afetações. Os ministros têm afetados e paralisados grupos de casos que não são, de rigor, idênticos. Muitas vezes isso não é feito com o cuidado que seria necessário. Muitas vezes se afeta um recurso, se fixa uma tese e, de repente, essa tese não tem exatamente a mesma... ela não vai servir para decidir aquele caso que foi afetado, né? Por isso, felizmente, a gente tem conseguido principalmente no STJ, algumas decisões de desafetação, quando a gente consegue demonstrar para o ministro que, calma, essa história de afetar, de decidir no regime de repetitivo é ótima, mas, nesse caso, tem 500 casos que podem ser divididos, pelo menos, em 2 ou 3 subgrupos. Então, na verdade, decidir no regime dos repetitivos, nesse caso, vai mais atrapalhar do que melhorar. Mas, e aqui eu concluo, fazendo-se as contas, eu acho realmente que nós estamos no lucro. Acho que o novo Código de Processo Civil é bom, que ele tem, de fato, potencialidade de, se não resolver, pelo menos amenizar muitos dos problemas que nós temos, né? Acho que ele tem tido uma boa receptividade, tanto da parte da magistratura quanto da parte dos advogados, né? E tenho realmente tido essa impressão pessoal de que os intérpretes, inclusive a doutrina, têm procurado extrair do código o melhor que ele pode dar, né? Porque isso é fundamental. O código em si é um monte de palavras, né? Um monte de palavras num papel ou um monte de palavras num computador, numa tela. Se não houver um grupo de pessoas plenas de boa vontade para extrair daquelas palavras o melhor possível, né, o melhor sentido que elas possam ter para tornar a justiça mais operativa, de nada adianta um código novo. Muito obrigada pela atenção de vocês.